Bom dia, alunos do 9º ano. Hoje nós vamos para a nossa segunda aula de oração subordinada substantiva. Na primeira aula nós tivemos a oportunidade de estudarmos 4 tipos: a subjetiva, a objetiva direta, a objetiva indireta. Nós tivemos a oportunidade de estudar a completiva nominal. Mas vamos relembrar o que é uma oração subordinada substantiva. É aquela que exerce uma função sintática da oração principal, certo? Ou ela vai funcionar como sujeito da oração principal, ou como objeto direto, como objeto indireto da oração principal, ou ela vai funcionar como complemento nominal, certo? Então, para isso, vocês lembram na primeira aula que eu disse a vocês a importância de analisarmos a oração principal. Quando eu faço análise da oração principal, que eu identifico os termos que aparecem nessa oração, eu, lógico, vou identificar o termo que está faltando. E quem vai exercer esta função? A oração subordinada substantiva, certo? Nós vimos também que as orações subordinadas substantivas, elas vêm acompanhadas das conjunções integrante que e se, certo? Então, vamos lá estudar as nossas 2 orações subordinadas substantivas que ficaram faltando. Nós vamos estudar agora a oração subordinada substantiva predicativa. O que é esta oração? Ela funciona como predicativo da oração principal. Ou seja, ela é um estado, ou uma qualidade, ou uma característica atribuída ao sujeito desta oração. Então, nós precisamos fazer uma análise da oração principal para nós entendermos o que é que está faltando, certo? Nós temos aí, no nosso primeiro exemplo, meu medo é que você não volte. Veja aí que a primeira oração é quem? Meu medo é. Vamos ver o que é que nós temos nesta oração principal. Nós temos meu medo. É o quê? Sujeito. Então, essa oração que vem logo após ela não pode ser subjetiva. Por quê? Porque a oração principal tem sujeito. Vamos analisar agora o verbo. O verbo é o verbo ser. Meu medo é. Qual é a função, qual é a identificação deste verbo? Este verbo é um verbo de ligação. Então, nós temos aí o sujeito mais o verbo de ligação. O que é que vem depois de um verbo de ligação? Eu sei que você respondeu aí. O predicativo do sujeito. Então, o que está faltando na oração principal? O predicativo do sujeito. Quem vai funcionar? Essa oração. Que você não volte. Então, esta oração todinha, que você não volte, ela está funcionando como predicativo do sujeito, da oração principal. Então, nós temos aí oração subordinada, substantiva, predicativa, certo? Olha aí, vamos analisar de novo. A oração principal tem o quê? Sujeito mais verbo de ligação. Vamos para o segundo exemplo. Nosso maior desejo é que todos sejam aprovados. Olha aí, nosso maior desejo é. Veja bem, nós temos aí também, olha logo após, no finalzinho, um verbo de ligação. A oração termina com um verbo de ligação. E o que é que ele exige logo depois? Um predicativo do sujeito. Nosso maior desejo é o sujeito. É. Né? É o verbo de ligação. Então, o que é que tem aí que está complementando? Que todos sejam aprovados. Então, nosso maior desejo é sua aprovação. Olha aí, transformando em um período absoluto, nosso maior desejo é sua aprovação. Então, a aprovação aí funcionando como predicativo do
sujeito. Então, nós temos aí uma oração subordinada, substantiva, predicativa. Toda vez que a oração principal, ela vier acompanhada, sujeito, mais verbo de ligação, o que está faltando? O predicativo do sujeito. Aí é uma das aulas de língua portuguesa que eu preciso fazer uma análise cuidadosa da oração principal. E isso não é preciso eu fazer numa oração subordinada adverbial. Porém, para oração subordinada substantiva, eu preciso fazer uma análise da oração principal. Vamos para a nossa última oração, que é a oração subordinada substantiva apositiva, certo? O que é oração subordinada substantiva apositiva? Olha, apositiva deriva de que palavra? Aposto. O que é aposto? É tudo aquilo, né? É uma informação a mais que você dá sobre o sujeito. Certo? Então, ela vai funcionar como aposto da oração principal. Você vai na página 86. Funciona como aposto de um nome da oração principal. Geralmente, é precedida por 2 pontos. Quase que 99% ela vem precedida por 2 pontos. E, às vezes, aparece entre vírgula. Os meus alunos de anos anteriores dizem assim, professora, coloca na prova só oração subordinada apositiva. Porque vem aí, claro, né, os 2 pontos ou entre vírgula. Porque nós sabemos que o aposto, ele vem isolado entre vírgula. Por exemplo, aluna do 3º ano, filha da professora Maria José, chegou atrasada. Veja bem, essa filha da professora Maria José está me dando mais um detalhamento quem é essa Maria que chegou atrasada, certo? Então, este filha da professora Maria José está funcionando como aposto, uma explicação a mais, certo? Sendo mais minucioso, porque pode ter naquela sala 3 Marias, 4 Maria, mas quando eu digo assim, Maria, vírgula, a filha da professora Maria José, vírgula, chegou atrasada. Veja bem que se eu tirar esse aposto, a oração continua tendo sentido. Maria chegou atrasada. Então, esse filha da Maria José é apenas uma explicação a mais. Eu estou ali trazendo para você a identificação de que Maria nós estamos falando, certo? Então, o aposto é uma explicação mais minuciosa, mais detalhada, certo? Então, essa oração subordinada substantiva positiva, ela vai funcionar como aposto da oração principal. O exemplo que nós temos aí, esse era meu maior receio. Veja que aí já está claro, tem 2 pontos. Que você não aceitasse meu pedido de casamento. Aí nós temos aí esta oração, que você não aceitasse meu pedido de casamento. Nós temos aí oração subordinada, substantiva, apositiva. Porque ela está funcionando como aposto da primeira oração. Não consigo aceitar uma coisa, você não ter comparecido à festa. Não consigo aceitar uma coisa, 2 pontos, que você não ter comparecido à festa. Veja que no segundo exemplo, a conjunção integrante não aparece, né? Mas ela está aí implícita. Ela está bem aí implícita se você quiser colocar a conjunção que, tá certo? Então, o que é a oração subordinada substantiva? Ela vai exercer funções sintáticas próprias do substantivo, tá certo? Aí eu tenho aqui a finalização.
eu quero finalizar com vocês a essa aula com esta frase: quanto mais você estuda, mais aprende e se aproxima de realizar os seus sonhos. Certo? Nós finalizamos aqui as orações subordinadas substantiva. Vamos ter um momento em que vocês será enviado o link para que a gente possa ficar todo mundo junto, online, tirando as dúvidas. Você pode tirar as suas dúvidas, coloque num papel, escreva: professora, eu fiquei com dúvida aqui, identificar a oração subordinada completiva nominal. Ah, professora, a minha dúvida é identificar a oração predicativa. Então, aproveite esse momento para tirar as dúvidas, em que nós vamos estar lá para tirar todas as dúvidas, tá certo? Então, eu quero agradecer esse momento agradável que passamos juntos, que outras aulas virão, continue estudando, que nós vamos conquistar os nossos sonhos e logo, logo vamos estar juntinhos. Tchau para vocês.